Beleza, galera? Aqui é o Bigode e estamos aqui para mais um encontro da nossa catequese. E vamos começar, como sempre, invocando o Espírito Santo para que ele venha até nós durante este encontro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente com todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Tem Academia do Marcão agora. Propaganda aí da Academia do Marcão só para mulheres. Neste encontro, vamos concluir o nosso assunto sobre o perdão. Há 2 encontros atrás, nós falamos sobre o perdão entre nós, Entre eu e o próximo, entre vocês, os amigos de vocês, colegas, família, pai, mãe, vovó e assim por diante, A importância de buscar sempre esse perdão. Já no encontro passado, falamos sobre o perdão de Jesus, a misericórdia que ele tem de nos perdoar sempre e como que o sacrifício dele nos redimiu, a crucificação dele. Já nesse encontro, vamos falar sobre o sacramento que Jesus nos deixou para que nós possamos nos reconciliar com Deus. O pecado é um ato cometido por nós contra a graça de Deus, diferente que muitos pensam. O pecado não é cometido pela carne, mas sim pela alma. A carne é somente utilizada como instrumento para pecar. Quando nós cometemos pecados mortais, estamos rompendo com a graça de Deus e que Ele nos quer dar. Por isso saímos do estado de graça. A realidade é, não que Deus nos quer mais o bem ou dar sua graça para nós, mas espiritualmente nossa alma que cria uma inimizade com Deus e se bloqueia a graça. É como se alguém quisesse ser seu amigo, mas você vira a cara para ele. Nesse estado, nós também não podemos comungar a Eucaristia, pois além de nós fazer efeito, ainda estamos desrespeitando o corpo de Cristo, por estar colocando ele em uma morada, vamos dizer, bem suja. Para nossa sorte, esse amigo que é Deus é tão bom, mas tão bom, que nos perdoa e quer nossa amizade de volta, e se oferece para retirar essa inimizade com ele. Como comentamos no encontro passado, Jesus redimiu os nossos pecados de uma só vez, já sabendo que após o batismo, muitos de nós, quase todos, ainda iriam cair em pecado e perder o estado de graça que adquirimos no momento do batismo. Ele nos deixou um sacramento que nos redime diante de Deus, e se fosse para pegar esses pecados e levá-los até Deus para o perdão deles. Agora vamos falar desse sacramento que Jesus nos deixou. O sacramento da penitência ou da reconciliação, ou conhecido também como sacramento da confissão, é o caminho mais seguro que temos para o perdão dos nossos pecados. Pois Jesus confiou aos apóstolos que eles ouvissem os pecados dos cristãos e que perdoassem. E a confiança da execução deste sacramento e dos outros sacramentos foi passada ao longo do tempo na tradição da igreja a todas as pessoas que se tornassem sacerdotes, que fossem ordenadas. Isso desde o tempo dos apóstolos. Durante muito tempo, a concessão e a oportunidade para a confissão eram muito restritas, Não tinham com tanta frequência, não era todos que tinham acesso, não era sempre que a igreja concedia a todos. E também as penitências eram muito árduas, muitas delas até penitências públicas, mas que ao longo dos séculos a igreja foi vendo e concedendo com mais frequência para que os fiéis pudessem se confessar. Este fato foi bom e ruim. Bom porque agora nós podemos confessar sempre que acharmos necessário, com frequência, sempre temos acesso a este sacramento e que a gente possa sempre buscar estar mais limpo possível. Mas o lado ruim é que muitas das vezes, por saber este fácil acesso à confissão, nós relaxamos em
nos policiar a não pecar, né? A gente relaxa, a gente fala assim, não, se eu acabar caindo, eu tenho um padre lá, né? Ele tá lá, todo dia ele faz a confissão. Não exatamente agora nesse tempo que a gente tem, né? Está meio complicado para confissões, mas em tempos normais, praticamente semana inteira o padre tá confessando. Então, tipo, a gente acaba relaxando, tipo, abaixando a guarda, falando assim, não, tem padre lá, né? A gente não se policia tanto ou a gente acaba esbanjando mais do que a gente devia por saber que tem este fácil acesso. Mas como eu disse no último vídeo e repito, a gente não deve nos aproveitar dessa condição de sempre ter a confissão a nosso dispor para que a gente relaxe e não se preocupe em não pecar, não se esforce para não pecar, pois nós sabemos que temos a confissão sempre. Que a gente tem que se esforçar ao máximo para não pecar, para não ficar indo com tanta frequência, sempre cometendo o mesmo pecado. Tem algumas pessoas que fazem com frequência, mas aí é outra história, outro intuito que eu vou explicar mais para frente do vídeo. Este sacramento tem duas partes essenciais, que é a contrição e a confissão. A contrição é quando nós realmente nos arrependemos dos nossos pecados. Este deve ser o primeiro passo, o arrependimento. Mas para que isso ocorra, a gente esteja mais certeza que realmente se arrependeu, quando a gente pensar no pecado, quando a gente olhar no que a gente fez, a gente tem que ter um certo desgosto por ter feito aquilo, né? Falar assim, caraca, foi feio mesmo que eu fiz, eu sei que eu magoei a Deus, que eu não devia ter feito, eu caí, foi um momento de fraqueza. Tem uma certa repugnância, eu não quero mais que isso esteja dentro de mim. Porque não adianta você se confessar e não ter nenhum arrependimento. Porque mesmo que nós fizemos um arrependimento imperfeito, que chamamos o ato de contrição imperfeito, nele arrependimento talvez por amor a Deus, mas também porque a gente sabe que aquilo nos condena. Mas você tendo se arrependido, sabendo que aquilo não agradou a Deus e não gostar do que você fez, é o necessário. Quando é um ato de contrição perfeito, é somente, mais nada, somente por amor a Deus. Por isso que nós não podemos nos arrepender, confessar pecados que ainda vamos cometer. Porque se você vai cometer algum pecado, você não está arrependido dele, porque você tem a intenção de cometer ele ainda. Já a confissão é quando vamos a um padre, a um bispo, a um sacerdote que pode ouvir a confissão e contar estes pecados para ele, nos acusando que a gente ofendeu a Deus, mas que queremos ser reconciliados. Então ele vai ouvir os nossos pecados, talvez nos aconselhar com alguma coisa para melhorar aquele pecado, você pode fazer isso, ou falar alguma coisa para tentar dar uma direção. Obrigatoriamente, no final, ele tem de fazer a fórmula da absolvição. Tendo esses dois atos, a contrição e a confissão, os nossos pecados são perdoados, pois são as partes essenciais que são obrigadas a ter para que o sacramento seja válido. Mas após a confissão, o padre pode pedir alguma penitência. Mas após a confissão, o padre pode pedir alguma penitência. Pode ser em oração, em ato de caridade, ato de piedade, comprometimento em fazer alguma coisa, abstinência de alguma comida ou de alguma coisa que você gosta de fazer. Como se fosse um ato de retribuição a Deus por ele nos ter perdoado. Ele te deu o perdão, então você se dispõe a fazer algo em troca. Não é exatamente algo em troca que Deus espere, mas é algo muito mais nosso, né, de dizer, de agradecimento do que ele está nos pedindo para fazer, que ele quer que a gente faça. Vai muito mais da gente para ele do que ele nos pedir algo. Mas para fazermos uma boa confissão, devemos antes fazer um exame de consciência. E nesse exame de consciência nós vamos pensando, passando desde a última confissão que a gente fez, a gente vai pensando, imaginando, lembrando tudo que a gente pode ter feito contra Deus, né, que pode ter magoado, ofendido a Deus. A gente vai pensando, talvez anotar numa folhinha para você não esquecer, parar ali uns 15 minutos, meia hora, ali parar, pensar, anotar, lembrar tudo que você fez, para quando você chegar no padre, você não ter o perigo de esquecer nada, né? Falar coisa por coisa, falar assim, não, eu pequei isso, mas eu fiz isso tantas vezes,
ou fiz isso e talvez isso tenha piorado o meu pecado. E realmente ir passando essa listinha que você fez e ir falando, né, e externando esses pecados. Mas se você esquecer algum pecado, você esquecer, não tem nenhum problema, porque olha aqui, ó, atenção, esquecer é diferente de omitir, de esconder. Você esquecer é uma coisa, porque você não lembrava, você não lembrou, não era a sua intenção não falar aquele pecado. Mas se você sabia daquele pecado e escondeu aquele pecado do padre, aí já é errado. Né? Porque você escondeu, vai entrar naquele ponto de você não estar totalmente arrependido e querer o perdão de Deus. Para esse exame de consciência, nós devemos olhar para 3 pontos principais, né? Dividir em 3 categorias: minhas faltas com Deus, com o próximo e comigo mesmo. Porque dentro desses 3 campos podem haver mais de um pecado, vários pecados em cada um desses 3 campos. Mas ao você dividi-los, fica mais fácil de você lembrar e discernir o que você fez e que você deve falar na confissão. Tem muitos sites, vídeos, artigos que falam como fazer um bom exame de consciência. Eu vou deixar aqui na descrição, embaixo, se rolar um pouquinho para baixo, alguns links de algumas coisas que eu achar que ajudam você fazer um bom exame de consciência. Mas e quanto à frequência? Quanto em quanto tempo nós devemos nos confessar? A igreja diz que pelo menos uma vez por ano, mas em um ano pode acontecer bastante coisa. Então eu recomendo talvez a cada 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, não deixar passar muito mais de meio ano você ir confessar, né? Para ter certeza que você está sempre em dia com Deus, ainda mais para comungar, né? Porque em pecado mortal a gente não pode comungar, então tá certeza que você não está comungando mal. Ou também quando você fez uma coisa, viu que você fez burrada, você não, preciso confessar, então vai e confessa, não espera chegar na época que você normalmente confessa. Você viu que fez, você viu que está precisando, não espera, minha confissão normal é daqui a 2 semanas, então vou esperar até lá. Não, vai ali, se você pode ir antes disso, vá, porque você já sabe aquele pecado, tá fresco na sua mente. Tem muitos santos que confessavam semanalmente, certo? Mas não é porque eles pecavam muito, pecavam sempre o mesmo pecado e não tinham diligência nenhuma em controlar o que eles estavam fazendo. Mas muitos faziam por um ato meio que devocional, de ter certeza que está sempre limpo, vamos dizer assim. Mas muitos deles tinham a direção de diretores espirituais que aconselhavam eles fazer isso, ou que eles já eram tão progredidos numa vida espiritual, que eles tinham a condição de conseguir fazer essa confissão semanal. Não é para todo mundo fazer a confissão semanal, que é meio que inspiração de Deus, porque eles sempre buscavam, porque eles eram santos, e talvez não eram santos ainda na época, mas eles não cometiam tantos pecados, mas eles faziam sempre para estar recebendo a graça de Deus e lavar qualquer sujeirinha que tinha dentro deles. Né, você indo a cada 2 meses, 3 meses, o tempo que você se sentir confortável é o essencial, mas não deixar passar muito de 6, 7 meses, pelo menos mais de uma vez por ano. Vamos colocar aqui a meta, pelo menos mais de uma vez por ano, já é alguma coisa. E enquanto vocês vão talvez caminhando e crescendo e sentindo mais a vontade de fazer mais frequente, sintam-se à vontade. Então galera, este foi o encontro de hoje. Espero que vocês tenham entendido a realidade do pecado e como isso é prejudicial a nós, e também um pouco sobre o sacramento da reconciliação, da penitência, da confissão, né? Entender a parte, vamos dizer, dogmática, fazer e como fazer uma boa confissão. Porque é muito importante a gente sempre se confessar, né? Como eu disse, para a gente ter certeza de que a gente está sempre de bem com Deus, e fazer um bom exame de consciência antes de ir, para não chegar lá no padre e ficar olhando para a cara dele. Mas é isso, vamos aqui, né, pedir a Deus, Ele sempre esteja com a gente, sempre nos ajudando, e também que a gente sempre possa estar nos policiando para que a gente peque o menos possível. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nosso anjo da guarda, que nos acompanhe durante toda a nossa semana, todos os nossos dias, e que Ele esteja sempre
nos protegendo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos no nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então é isso, galera. Obrigado por assistir esse encontro até o final. Espero que vocês estejam acompanhando, estejam gostando e espero vocês no próximo encontro também. Então é isso. Muito obrigado e tchau!